Oi, meu nome é Daniel e hoje vamos falar sobre o momento leitura fácil para todos. Principalmente nesse momento de quarentena, a leitura é muito importante. O título anterior, que era sobre os 40 livros em PDF de leitura para você baixar ou algo do tipo, é uma lista de 2017, feita por uma editora, feita por um site especial, agora não me lembro se o site era ou não era da editora. De 40 livros fáceis para você ler. São livros do que? Base. Tem esse livro didático? Que livro consegue ser mais fácil do que esse? Todos os 40 aparentemente seguem essa linha. Eu me lembro que eu vi até o quinto ou sexto, um tempo atrás, acho que foi em 2017, quando houve a publicação. Só que em 2017 não tinha todo esse tempo, então dá pra agora você ler de forma mais, sabe, aprofundada, sem muita pressa. Eu vou conferir o microfone porque eu esqueço. Então, dá pra você conferir. E isso é muito importante. Dá pra você ver, dá pra você conferir, dá pra você ler, dá pra você interpretar. São livros de quê? Livros base. Se você tem dificuldade de redação, ou até mesmo em alguns tipos de conversa um pouco mais... até mesmo que a imprensa coloca, você... você vai ter uma base pra isso. Sobre o que é cultura, o que é segregação no Brasil, e vai ter o que é arte, o que é capital. São livros. A lista pra mim tá perfeita, por quê? Pra minha pessoa tá perfeita. Pra você, dependendo do seu grau de leitura, você pode ler qualquer um deles. Mas se você está querendo começar a ler, para ter uma base para uma leitura, a lista é muito boa. O que eu vou comentar agora é sobre o apartheid social no Brasil, o apartheid no Brasil. Eu me lembro que como seria traduzir esse apartheid no Brasil? Eu fiz uma lista que era para ser uma cola que ficaria bem aqui, e ela caiu. Então eu vou ler. Porque, para mim, é a síntese do livro. É leitura como a interpretação social ou ideia de cultura, por exemplo, a sua múltiplas interpretações. Ah, não, isso foi o último. O último você tem interpretação da cultura como variável, mas essa variável realmente existe? Provavelmente não, é porque consideraram várias culturas diferentes, inclusive aquelas que eram rejeitadas, colocaram tudo isso numa mistura e conseguiram colocar a cultura industrial junto para dizer que é cultura. Tudo é cultura. Cinema é cultura, o YouTube é cultura, tudo é cultura, não é? Dependendo do que você está transmitindo, dos valores que você está transmitindo, dentro não é cultura. E só um minuto. Sim, porque eu posso abandonar essa porcaria ouvir. Ouviu? Caramba, eu posso editar isso? Nunca edito. Porque eu tenho preguiça. Tem um monte aqui atrás. Mas, por exemplo, dos 3 elementos de Mendel, livro é cultural. Não, esse livro é descritivo. Mas o que tem dele de cultural? Tem que ele transmite as ideias da visão do colonizador sobre os colonizados. Ah, mas isso é uma visão eurocêntrica europeia, cujas características são muito retrógradas. O multiculturalismo permite que os indígenas, a América Latina, aquela coisa toda. Sim, para você entender essa visão, você tem que entender essa visão do ponto de vista dela. Até mesmo para criticar ela. E nesse caso, na América Hispânica, dos territórios que ele descreve, ele como indivíduo, tinha um certo encantamento e queria entender, e achava que aquilo era correto, era coerente, era o que eles acreditavam. Realmente, ele não era intencional, vou exterminar porque eu não gosto, não. O que eles estavam fazendo, na visão deles, era importante, era interessante, era necessário e era justo. Na visão deles, dos colonizadores sobre os colonizados. Então você tem uma visão um pouco mais aprofundada daquilo que é colocado um pouco mais superficial nos livros de história, porque não dá para se aprofundar no livro de história, mas não dá para se aprofundar tanto aos detalhes do colonizador. Apenas tentam um ponto ou outro combater preconceito contra os povos nativos, ainda que os que resistiram. Lopes Mendel não, já é a visão do colonizador descrevendo o território, dos 3 elementos. Aí você tem descrição de povos, territórios, um e-mail que eu nem lembro que eu tinha colocado aqui. Ah tá, era por causa de um... Deixa. O número é inútil. Então, a leitura é fácil para a quarentena, é o caso dessa lista. Eu vou voltar a comentar agora sobre o segundo. Mas aquilo que eu disse não é fora da linha.
Porque são essas características sociais, culturais, futuramente econômicas, que vai ter um livro econômico se você for idealista, uma hora vai chegar no econômico. Sendo que o cultural entrega um pouco, que desenvolveram essa segregação. A ideia de segregação, você tem que fazer um link com a África do Sul. Ah, mas eu quero me aprofundar mais sobre isso. Biografia do Nelson Mandela, documentário sobre Nelson Mandela. Qualquer coisa relacionada ao Nelson Mandela vai falar sobre a segregação. De forma mais específica, direta, clássica, direta e bem estruturada, que é o caso da África do Sul. Dos Estados Unidos é diferente, mas é bem estruturado, porque era uma segregação também entre os grupos. Mas como os Estados Unidos causam tanto problema hoje, por causa dos grupos que a gente tem pró-Estados Unidos em tudo no Brasil, então não tem como. A segregação no Brasil é resultado social e econômico. Na África do Sul também é social e econômico. Dos colonizadores querendo manter uma sociedade civilizada, um tipo de catequese para se livrar da bruxaria, aquela coisa toda. Tinha religião, cultura e raça envolvido. Mas muito bem estruturado. No caso do Brasil com o fim da escravidão, você tem a segregação, que é quando você expulsa e cria, começam efetivamente as primeiras favelas, depois você vai ter apenas econômica, você vai ter distinção de classes. Quando vai vir os trabalhadores europeus para substituir a mão de obra escrava por trabalho assalariado barato, ainda no segundo reinado, que é quando efetivamente começa esse processo de trazer mão de obra para poder repor, que vai durar até a República Velha, se estiver enganado, vai durar toda a República Velha até a Era Vargas. Vai ter uma política maior e menor escala de importação de gente mesmo. E o Brasil importava gente. Principalmente suíços, na época a Suíça era um país extremamente pobre. Hoje a maioria deles acham que eram alemães. Porque a Suíça tinha uma tradição democrática. Você descaracterizar um povo também é benéfico, dependendo do seu projeto de país. E foi o caso do Brasil. Ou seja, se você acha que você é alemão e está no Brasil, está nas regiões de imigração daquele período, há uma boa chance de você ser descendente de um camponês suíço pobre. Ou de algum daqueles outros países que hoje são bem desenvolvidos, mas calma lá, você não é descendente de um Einstein da vida, você é descendente de um camponês pobre. Que nem a maioria dos japoneses que vieram pra cá. A maioria dos italianos que vieram pra cá. Essas são as origens. E dos portugueses também. Eram poucos que eram extremamente ricos. Por quê? Começou com poucos donatários, militares, aquela coisa toda. Era uma minoria. A maioria era mão de obra barata. E essa política se estende até os dias de hoje. Especial na região que eu vivo, que é Manaus, com a sua Zona Franca. Que isso vai bem mais lá pra frente. E é uma... Zona Franca não pode ser criticada. Às vezes eu esqueço disso. Criticar a Zona Franca de Manaus é um suicídio. Principalmente se você for aqui do Amazonas. Que qualquer crise é a Zona Franca de Manaus. Tá. Segregação no Brasil, resultado social e econômico, resultado com o capitalismo dentro de sua plasticidade e objetivo. A plasticidade do sistema capitalista ele pode se adaptar a diferentes crises. Nesse caso, a falta de mão de obra barata, a igualdade, no sentido que os que eram a classe escravizada foi colocada de forma igual. O sistema cria uma outra forma de compensar. Nesse caso é social e econômico. Isso também aconteceu na África do Sul. Hoje você já tem uma certa quantidade, não pode ser grande, mas uma quantidade boa de empresários negros de origem negra, que tem um ensino superior, que tem empresas, já tem uma elite, propriamente dita. Essa elite pratica praticamente os mesmos métodos que a anterior. A diferença é que agora eles estão no poder. A diferença é que agora os movimentos sociais que eles se basearam são insignificantes para eles. Porque eles estão no poder. Então o sistema capitalista, através do acúmulo de capital, se estabiliza mantendo essas desigualdades para manter o grupo. A diferença é que troca o grupo com o poder. O livro é simples e não tem objetivo. Ele tem o objetivo de dizer, olha, é isso, isso e isso. Baseado nisso e através do acontecimento tal. Assim como o primeiro sobre o que é cultura. Que usa exemplos de Cuba, que no caso do sistema cubano tem objetivos claros da cultura. Por isso a cultura deles é bem mais quadradinha do que a nossa. A nossa tende a vender produtos, dizendo que é cultura. Não é. A maioria das coisas que a gente consome é produto. Não é cultura, porque não tem valor, não tem ideia, não tem princípio, não tem nada sendo transmitido. Os livros, eles podem ser considerados culturas se eles forem um meio escrito
da transmissão desses valores, sejam através de histórias, que seria o teatro, nesse caso a literatura, por isso literatura é cultura. Então, o que eu estou usando? Ele acrescenta algo aos meus valores, ele acrescenta algo para a minha produção, se sim, ele é cultura. Se não, é baseado no sistema capitalismo de oferta e demanda. Por isso que a maioria dos livros que são consumidos são de demanda. Um exemplo é essa plataforma. Se você considerar que você tem canais de filosofia nela, e esses canais eles são extremamente restritos, sendo que são ganhadores de prêmios. De prêmios realmente importantes, são pessoas realmente que sabem uma coisa e estão ensinando literalmente cultura. E não é consumido por quê? Mas o canal de curiosidades vazio e superficial consegue mais, porque oferta e demanda. Nós somos incentivados desde criança a buscar alguns prazeres ou algum tipo de entretenimento, porque é mais fácil do que ouvir, no caso dos nossos pais, as perguntas, do que realmente despertar a curiosidade, o que não era problema para os gregos antigos, senhores e escravos que tinham tempo livre. Então a cultura, você precisa saber o seu passado, você precisa fazer retórica sobre o seu passado, você precisa ter conteúdo. E para você ter conteúdo, você tem que ter uma base. Por isso essa lista eu vou sugerir ela sempre como base. Nesse caso, a segregação no Brasil, ela é um fator que dura até hoje, ela é subjetiva, ela não é direta. Ela é ampla, sim. Racialmente ela tem contrapesos raciais, que tornam alguns grupos sofram mais. Se eu fizesse uma escala bem vazia, sem dados, você teria o topo, a elite europeia velha que se reproduz entre si parecendo raça de cão, no topo, que hoje são os nossos bilionários. A gente vai ter uma classe média branca que acha que está aqui só porque uma vez ou outra na vida é convidada para esses eventos, porque são os funcionários, é o cirurgião plástico da madame siliconada daqui. Aí você vai ter a classe média, ainda com o mesmo perfil étnico social dos brancos. A classe média negra, alta negra, ela pertence a um grupo próprio, separado. Porque os valores culturais dela é diferente. Enquanto normalmente essa aqui tende a tendência a ter uma igualdade, uma justiça, ou um senso, ou trabalhou muito, realmente trabalhou ao contrário dessa e da outra, para chegar nesse ponto, então ela tende a tendência de se reunir com aqueles que têm os mesmos valores dela, que não são hereditários. Então essa aqui é uma cápsula dentro do grupo de resistência. E os poucos que estão aqui, os próximos, do topo, realmente também são uma cápsula que tem mais contato com a cápsula embaixo e com os outros grupos bem mais embaixo. São pessoas que são mais criativas, em tese desenvolvem arte, roupas design de roupas, essas coisas, de forma mais criativa, porque não estão presos a um padrão de vou olhar lá pra cima, pra Europa, o que ela tá fazendo na Europa? Ela tá copiando os africanos. Vou copiar os africanos do país tal. Por quê? Porque a gente tem o mesmo grupo, o mesmo descendente grupo daquele país, com a mesma cultura, com as mesmas crenças, mas por que a gente não copia daqui? Porque daqui não presta. Porque a minha visão é olhar lá pra cima. Se lá pra cima estão copiando, seja lá o que for, a gente copia também. O importante é o que estão usando lá. Isso segue até os dias de hoje. Tanto que a nossa moda, a ideia de liberdade, a ideia de justiça, movimentos sociais, movimentos políticos, sendo que o movimento político propriamente dito do Brasil também era uma cópia. Não teve nenhum. Todos eram uma cópia. Eu ia concluir um dos piores movimentos políticos como legitimamente brasileiro. Não, era também uma cópia. Foram cópias. Mas foram adaptados. Pouca coisa foi realmente adaptada. E não funcionou aqui. E essa desigualdade, ela cria problemas em todas as áreas. Essa segregação cria porque é um grupo fechado pensando no outro. E para entender isso, você precisa entender esse conceito de como uma sociedade multi conseguiu criar mecanismos de ficar longe de mim. Eu sou melhor do que você baseado na minha renda, no meu capital e na minha origem
entre aspas, superior à sua. Só que não de forma tão direta. Que se fosse direto desse jeito, talvez realmente tivesse uma consciência de rejeitar essas pessoas. Mas não tem. Porque elas são o patrão, o chefe, o doutor. Essas pessoas conseguiram fazer o título de doutor ser uma ofensa. Chamar uma dessas pessoas de doutor é que nem dar um tapa na cara de todo mundo que trabalha na linha de frente de pesquisa para curar essa doença. Dá um tapa no pesquisador, mas não chama aquilo ali de doutor. Não um pesquisador. A pessoa só porque tem capital de doutor. Ah, mas é formado em direito. Formado em direito. Apenas isso. E só se formou para escrever um livro para dizer que escreveu um livro da vida. Para dizer que é autor e depois fazer palestra de coach para os seus próprios funcionários da empresa. Que herdou. Então a segregação cria mecanismos diferentes. Os livros são, pelo que eu entendi e vi até agora, são... Eu vou colocar um pouco acima só para dizer que é menos. Menos de 60 páginas. Mas são páginas, eu vou usar o... Eu joguei pra cá. Devia ter jogado. São... Vai e meio. O tamanho dessa página, a maioria deles. Ou assim, olha. Só que bem espalhado. Não é um texto muito denso. Então tem vantagens para leitura. E se você está vendo esse, você consegue baixar. Porque os livros são muito mais leves do que isso. Então, aproveite. Aproveite, baixe. E faça uma coisa que raramente alguém pede para fazer. Principalmente aqui, porque pedem, não, faça maratona. Não tem nem como, não tem essa qualidade para pedir para fazer maratona. E nem quantidade eu tenho, só não tenho qualidade. Então se desconecte. Depois de baixar, é claro, porque você tem que baixar. E baixe. Baixe os livros e leia. Um livro de cada vez. Tomando café, tomando chá, fazendo uma merenda, tomando energético, refrigerante, suco. A coisa mais saudável possível para se recomendar, não sei o que é. Um suco daquela fruta exótica da Patagônia Argentina que cura tudo. Que é a nova receita da moda. Sei lá, toma aquilo. Detox, qualquer outra coisa, toma. Apenas se sinta bem e leia. Acho que essa é a melhor recomendação. Sinta-se bem, leia e tente aproveitar. Se é possível aproveitar esse período, porque não é opcional ficar, para muitos é compulsório, e tente ler. Ah, claro, não esqueça de inscrever-se, curtir, compartilhar e sugerir conteúdo. Eu vou ver e ler todos aqueles livros e vou comentar sobre cada um deles. Então é isso.